Que o racismo é um dos maiores problemas da sociedade brasileira, isso eu acho que ninguém tem dúvida. Desempregados, você vai de motoboy. E daí? E daí? Sabe quanto você tira por semana? Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto que eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim, quanto 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, não? Você ganha o quê? 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora... tem inveja, Só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio. Eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu tenho Você tem uma vida inveja fora disso daqui. aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Porque moleque. eu não Porque quero que ele eu faça isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando... Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou, tá Você aí? tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui Posso ter a também. mesma coisa que o senhor. A população negra tem indicadores piores que a população branca. E não só no Brasil, nos Estados Unidos isso também acontece. Porém, é possível afirmar que a população branca no Brasil também sofra atos de racismo, o famoso racismo reverso? Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, já vai deixando aquele like espartano aqui no vídeo e não esquece de comentar no final. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o vídeo e sobre os conceitos abordados. Falando em conceito, eu quero deixar claro que eu vou trabalhar exclusivamente com eles e também com dados oficiais, então achismos serão deixados de lado. A ciência afirma a existência de apenas uma única raça. Isso muitas vezes é utilizado por alguns para minimizar o racismo. Mas, socialmente, o conceito de várias raças ainda é muito forte no senso comum, trazendo uma série de problemas a diversos grupos na sociedade. A origem do pensamento de que existiam várias raças na humanidade remontam ao século XVI. Não é à toa que esse é o período em que a gente vai ter a massiva escravidão de africanos aqui na América. Já no Iluminismo, no século XVIII, cunham-se as primeiras doutrinas racialistas, que definia a raça como um grupo humano que possuía características físicas comuns, o que consequentemente acarretaria em padrões morais e diferenças mentais, podendo inclusive classificar esses grupos em raças superiores e inferiores. E teve até uma área da ciência da época, conhecida como frenologia, especializada em apontar as diferenças entre as raças. Com o darwinismo social, no século XIX, as ideias racialistas ganharam um novo impulso. É aí que vai surgir a famosa eugenia. Teoria que não só pressupunha a ideia de existência de raças superiores, mas também enaltecia a concepção de raças puras, dando base científica para o racismo, e impulsionando regimes extremamente cruéis. O maior exemplo é o nazismo. O que é racismo, então? A definição mais básica, galera, é acreditar na existência de raças superiores, mas não é só isso. É também criar mecanismos sociais e políticos para reprimir e deixar numa situação pior as raças que são consideradas inferiores. Eu trouxe aqui, inclusive, a definição de racismo segundo o STF. Vou ler para vocês. O racismo tem que ser compreendido em sua dimensão social. Projeta-se para além de aspectos biológicos, pois resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, a subjugação social, a negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, exposto em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Resumindo, o termo racismo é muito amplo e ele se aplica a condições sociais, levando em consideração também os aspectos históricos
e que determinado grupo se encontra em posição desfavorável em relação a outro. E será que temos grupos nessa situação aqui no Brasil? A resposta vocês já sabem. Infelizmente, sim. Segundo dados do IBGE, negros são minoria em cargos de chefia no Brasil, ocupando apenas 29% das vagas. E tem rendimento mensal 57% menor que os trabalhadores brancos. Enquanto os 13 milhões de desempregados que o Brasil tem atualmente, a população negra representa 64%. Mas aí você pode falar, Dalton, isso não segue uma questão de proporção da população? Não, meu pequeno gafanhoto, minha pequena libélula. 56% da população é negra, segundo o IBGE. Mas, por exemplo, 75% das vítimas com mortes por policiais também são negras, evidenciando assim a maior vulnerabilidade desse grupo. Esses são só alguns números para mostrar que a disparidade é muito grande. Estabelece-se então que o racismo é estrutural no Brasil, já que ele está entranhado nas instituições e até mesmo naturalizado na sociedade. Vou deixar aqui nos cards e na descrição um vídeo do grande Silvio Almeida, professor e filósofo, especialista nesse assunto. Galera, vale muito a pena conferir. A origem dessa desigualdade de oportunidades vem principalmente da posição que o negro ocupou na história do Brasil. Se a gente for lembrar o período colonial e o período do Império, grande parte dessa população servia como mão de obra escrava. E tanto essa posição que eles ocupavam na sociedade, como também a maneira que a abolição da escravidão foi feita, não favoreceram a plena inclusão social desse grupo. É nesse sentido que entram as ações afirmativas, como o sistema de cotas, por exemplo, que tem por objetivo diminuir essa disparidade e reparar injustiças históricas. Cumpre inclusive o princípio da equidade em Aristóteles, que é tratar desigualmente os desiguais para promover a equidade. Mas aí você pode falar, isso aconteceu há muito tempo, já foi superado, o Brasil é o país da miscigenação, somos todos iguais, somos todos brasileiros. Primeiro, pelos dados que eu apresentei nesse vídeo, essa questão não foi superada ainda. São mais de 300 anos de escravidão e há pouco mais de 130 anos que ela foi abolida. Segundo, essa teoria que o Brasil é o país da miscigenação, ela é muito bonita no papel. Inclusive foi defendida nesse livro aqui, ó, Casa Grande Senzala, por Gilberto Freire. Nesse livro, ele defende que, como ocorreu essa mistura, essa miscigenação do povo brasileiro, vivíamos numa harmonia democrática racial. É daí que vem o termo, né? Democracia racial. Galera, primeiro que essa mistura entre as raças, principalmente no período colonial, ela não era algo benéfico para todos. Muitas vezes ela era fruto de estupro. E também ela foi contestada por diversos sociólogos e historiadores que vieram depois. Esse livro foi escrito na década de 30, principalmente porque os indicadores sociais não mostravam essa democracia, essa igualdade de oportunidade que brancos, negros e indígenas deveriam ter, segundo Gilberto Freire. Por isso, quando a Rede Magazine Luiza abre o seu processo de trainee exclusivamente para recém-formados que se autodeclaram pretos ou pardos, não podemos falar que houve racismo reverso ou que os brancos sofreram racismo, como inclusive algumas pessoas falaram nas redes sociais e até parlamentares. O privilégio de ocupar a maioria dos cargos de chefia e ganharem os maiores salários é justamente da população branca. Então, para responder a pergunta inicial desse vídeo, segundo a própria definição de racismo, racismo reverso não existe. Pois não existiu escravidão reversa, ou, na sociedade brasileira, brancos são subrepresentados e têm os piores indicadores sociais. O que existe mesmo é uma falta de representatividade da população negra que ações como a da Magazine Luiza tentam diminuir. Galera, então é isso, vou ficando por aqui. Se você assistiu esse vídeo até agora, não esquece de comentar, deixar sua opinião. Esse espaço também deve ser um espaço de debate. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!